explico por quê. Ah, tá. Que de repente eu virei intermediário dele ser ministro do Fernando Henrique. Ah, é? Ué. Falaram com você pra falar com ele. O Fernando Henrique foi eu fui aluno da Ruth Cardoso. Fernando Henrique também é um cara que eu queria muito falar com ele. Que... Eu fui aluno da Ruth Cardoso, antropóloga, na Faculdade de Ciências Sociais da USP. Não fui aluno dele porque ele já estava caçado pelo golpe militar. Mas fiz seminários com ele, de sociologia e tudo. Eu conhecia de muitos anos. Ele me chamou para ser secretário de esportes do governo. E eu disse que não queria e tal. E ele ficou indignado. Disse, você nessa luta aí a vida inteira, agora eu te dou uma bazuca. Você não... E eu disse para ele que não adiantava, que iam passar por cima de mim, como passaram por cima do Zico, como passaram por cima de qualquer um que estivesse lá. Só tinha um cara no Brasil sobre a qual não passariam por cima. Quem? Eu falei, o Pelé. Ele disse, mas eu nem conheço o Pelé. Eu falei, mas eu conheço. Né? E aí acabou havendo essa intermediação e o Pelé virou ministro extraordinário do esporte. Mas por que eu estou falando disso? Assim. A partir daí, então, a gente estabeleceu uma relação. Para você ter uma ideia. Se eu tivesse me ocorrido, eu traria para você, para te mostrar. Também, se eu trago o relógio, você podia achar que era... Que era presente, já pegava e não devolvia mais. Você. Ele me chamava de Gurumó. De? Gurumor. Gurumor. O Gurumó. O Gurumó. Sabe o que é, Vilela? Há certos ídolos, há certas pessoas que o melhor que você faz, se você idolatra, é não conhecer muito. É você ficar à distância delas. Bem o que você está falando. É você guardar, entendeu? Porque aquela são pessoas, aura, né? Exatamente. Porque são redomas que essas pessoas estão, que é melhor você não penetrar nelas. É melhor você não descobrir que aquele é um ser humano igual a outro qualquer, que espirra, que tosse, entendeu? Porque eu percebi muito isso, quanto rage em torno dele, que o tratavam como se ele fosse mais um. E ele era o rei. E o rei. Eu tive uma discussão com ele um dia, que até, de alguma maneira, quebrou um pouco a nossa relação, por telefone, que de repente eu me dava conta, eu pensava comigo, ô Juca, quem que você pensa que é para estar falando assim com o Rei Pelé? Entendeu? Eu vi esse cara, Vilela, eu vi esse cara receber uma ligação do presidente Bill Clinton e negar 3 agendas para o Bill Clinton. Veio a conhecer o Bill Clinton quando o Bill Clinton veio ao Brasil e ele bateu uma bola com o Bill Clinton lá na Rocinha. Nossa. Tá? Quando ele desligou o telefone, isso foi na minha frente, no escritório dele, aqui na rua Joaquim Floriano, no Itaim Bibi. Eu falei, Rei, se eu entendi bem, você recusou encontrar o Clinton? Ô, Gurumó, eu já conheci 7 presidentes dos Estados Unidos. Ele que quer me conhecer. Entendeu? Eu conheci o Reagan, eu conheci o Kennedy, eu conheci o Robert Kennedy, que ele incluía na lista do presidente. Entendeu? Eu conheci o Bush, o filho do Bush, o Nixon, entendeu? Eu quero conhecer mais um. Esse mesmo cara, ministro do esporte, me liga um dia e me pergunta, Gurumó, é verdade que você é amigo do Dom Paulo Evaristo Arnes? Eu falei, você marca uma audiência dele para mim? Eu falei, Rei, pede aí para sua secretária ligar para a Cúria Metropolitana, o Dom Paulo vai perguntar que horas, que dia, aonde, e vai correndo. E diz, Gurumó, ele vai marcar a hora, o dia e o lugar, e eu vou. Olha só. Tá? Quer dizer, ele era capaz de falar não para o presidente dos Estados Unidos, mas pedia audiência com toda a reverência ao cardeal de São Paulo. Puxa. Entendeu? Isso era o rei. Então, eu acabei tendo com ele uma intimidade que era melhor não ter.
Entende? Porque isso, inclusive, depois serviu para um bando de babaca dizer que quem fez a lei Pelé fui eu, que eu mandava no Pelé, ou que o Pelé pagou para me dar uma entrevista. Imagina se o Pelé... precisava uma... Enfim, era melhor não ter tido essa proximidade. Mas tive, ponto, acabou. E a morte dele, onde você estava? Eu estava em São Paulo, isso foi uma coisa... Eu estava esperando, porque eu falava muito com a mulher dele, né, com a viúva dele, com a Márcia. Sabia que ele estava... Não dei uma linha durante todo o sofrimento dele, porque aí, para mim, são certas coisas... eu sou jornalista do fio de cabelo ao dedo do pé, mas não a ponto de invadir certas privacidades. Tem linha que você não passa. Não passo. Quer dizer, eu não faço uma coisa que contrarie meus princípios pela notícia. Entendi. Eu estava interessado em saber do Pelé, do meu amigo Pelé. Eu não estava interessado em saber da saúde do rei do futebol. Entendeu? Então, ela me contava, então eu meio que acompanhei aqueles dias finais. E... Você já estava esperando, então? Sim, eu já estava esperando. E aí fiquei dividido, porque, de alguma maneira, foi logo depois da Copa do Mundo no Catar, né? Foi no dia 29 de dezembro. Né? A Copa do Mundo acho que acabou dia 19, dia 18. Né? E eu pensava, bom, em certo sentido, faz todo o sentido do mundo que o rei morra durante a Copa, para parar a Copa. Né? Por outro lado, ele não há de querer estragar a festa de ninguém. E você fica pensando, ele não morreu no dia 31, ele não morreu no dia do Natal, ele não morreu no dia da final da Copa, ele morreu ali, num dia que dava para acomodar tudo. Exato. Né? Mas enfim, ele é a tal história também, né? E não é chavão. Ele é daquelas figuras que daqui a 500 anos vão estar falando dele. Né? Não tem jeito. Ora, teve lá no século XX um cara que foi o atleta do século, por isso. Esse não morre. Né? Mas ainda acho que a gente não trata nossos atletas, essas figuras, assim, como deveria, né? Como seria tratado em outro país, né? Falo de Ayrton Senna, falo dele. Por mais que tenha essa paixão, parece que não é uma coisa de... Mas... Vilela, gozado isso, né? Porque o Antônio Carlos Jobim sempre disse isso, né? Que o brasileiro gostava mais do perdedor do que do ganhador. Exato. Né? Então, gostava mais do Mané Garrincha do que do Pelé, né? Isso. Mas aí são as tais coisas que você, como condutor de uma conversa, são bons temas, mas que na batata, quando você vê... a comoção que houve no Brasil com a morte do Pelé não se compara. Eu tô falando mais na parte audiovisual mesmo. Imagina, nos Estados Unidos ia ter filmes, séries, sabe? É uma coisa absurda. E aqui o pessoal não descobriu isso, né? De fazer Ayrton Senna, o Pelé, pegar essas coisas e transformar em obras, né? Em grandes... Mas isso tem a ver com o nosso despreparo cultural, né, Guilherme? No fundo é isso, né, velho? E passa o tempo e a gente não... a nossa falta de educação, né, doutor? A nossa falta de educação. Falta de orgulho do que a gente né? Isso. Você sente isso também? Na Playboy, a gente... Na Placar também, né? Vocês tinham essa coisa de contar histórias. Sim, cultuar. E o que eu faço aqui, esse programa é 1052. Eu gosto de ouvir as histórias das pessoas. E essas histórias que você está contando do Pelé, para mim, elas são... tão boas e pouca gente sabe, né? E tantas outras, você deve saber de Sócrates, sabe? Essas coisas... Vê como são as coisas. Foi bom tocar nisso. Existe uma revista na Espanha, mensal, de futebol, que dizer para você que é uma revista de futebol é reduzir a revista, que é uma revista de arte e cultura, cujo tema é futebol. Tá? É uma revista sofisticadíssima. Se chama Panenka. Te explico por quê. Panenka foi um atacante da seleção da Tchecoslováquia que na final da Eurocopa de 1976, na cobrança de pênaltis para desempatar a decisão contra a Alemanha Ocidental, então Alemanha Ocidental, bateu o último pênalti que deu o título à Tchecoslováquia. Primeiro país da Europa Oriental campeão da Eurocopa,
bateu este pênalti que decidiu a Eurocopa de cavadinha. Cavadinha naquela época. Isso. Então, esta revista, em homenagem a este atrevimento, a esta arte, se chama Panenka. Tá? Bom, a revista Panenka me pediu, mês passado, que escrevesse um longuíssimo artigo para uma matéria de 8 páginas de um especial que eles lançaram nesta semana na Espanha. Tem a revista digital também. Se o Paquito quiser. É doutor ainda? Pega aí. Doutor Paquito? www.panenka.com. Ou põe no Google Panenka. Já vai aparecer. Vai aparecer. E tem até a capa da revista. Uma edição especial do Pelé. Um ano sem Pelé. Um ano sem o rei. Tem 80 páginas dedicadas ao Pelé. Só sobre o Pelé? A minha matéria que abre é de 8 páginas. Revista, será? Para comprar, para ver? Bom, cara, sem dúvida, né? Ver isso, sem dúvida nenhuma, já está nas bancas na Espanha. O editor ficou de mandar um exemplar para mim, mas já está na. Você tem como assinar.